Olá, hoje eu quero refletir com você um pouco sobre a eficácia do amor. E para isso eu separei um texto que se encontra lá em 1 João 4, versículo 18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Você já parou para prestar atenção como que é o processo de educação de uma criança, desde o momento quando você está começando a ensinar as coisas para ela, ensinar a importância da obediência? Num primeiro momento, a criança obedece por medo. Talvez você tenha falado de uma forma um pouco mais ríspida para ela entender, para você impor um pouco de respeito, para ela entender que ela não deve fazer aquilo. Ela tem um pouco de medo do pai, que é adulto, que já é maior. Talvez você até utilize uma disciplina de forma física também para ensinar ela a respeito da obediência. Esse tipo de obediência é muito primordial e é muito básico. Então, antes, a criança obedece por medo. Só que é essencial que haja um processo de crescimento e de maturidade no qual ela venha entender que ela obedece por uma decisão própria e não apenas por imposição. Que ela entende que ela está obedecendo por entender que o pai quer o melhor para ela. Para pensar como que isso acontece na nossa vida como igreja. Como isso funciona na igreja? Como isso acontece? É muito comum nós encontrarmos a maioria das pessoas que obedecem a Deus por medo, ou obedecem simplesmente a uma vontade de um líder, de um pastor, por medo. E ela fica ainda nesse processo imaturo de obediência apenas pelo medo. Veja, nós também precisamos, assim como a criança precisa entender, precisa crescer e se tornar madura e entender que ela obedece por uma decisão própria e não por imposição, por entender que isso é o melhor para ela e não simplesmente por uma imposição de uma lei ou de uma regra, nós também como igreja precisamos entender que devemos obedecer por uma decisão própria. E para isso ser trabalhado na nossa vida, nós precisamos de amor. Nós precisamos entender o amor de Deus pelas nossas vidas, entender que o Pai que pede que nós obedeçamos não está fazendo isso para estragar os nossos prazeres, mas Ele faz isso principalmente para produzir a vida verdadeira em nossos corações. Então eu queria fazer uma pergunta para você. Você obedece por medo ou você obedece por prazer na lei de Deus e por entender que isso é a melhor coisa que Deus pode fazer pela sua vida? Pare para refletir nisso. Eu obedeço por medo ou obedeço por prazer? Perceba a eficácia do amor no ministério de Jesus. Jesus sempre representou, sempre expressou todo o amor, por mais pecadora que fosse a pessoa. Você pode ver isso na vida de Zaqueu, na vida da mulher adúltera. Você pode ver isso em vários exemplos, que o amor que Jesus expressava levava as pessoas a quererem obedecê-lo. A obediência que Jesus produzia nas pessoas não era por imposição, mas ele fazia as pessoas entenderem que aquilo era o melhor para elas, que elas obedeceriam então por uma decisão própria. Sempre se lembre que o amor é o instrumento mais poderoso da face da terra. Tenha um bom dia.